Olá, alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Hoje com algumas novidades. Primeiro que os vídeos estão um pouquinho diferentes, espero que vocês gostem. A outra mudança é que as atividades que sempre estavam lá no final do vídeo, agora estão indo separado em um link. Vocês têm que clicar nesse link, responder todas as perguntas, depois de responder, clicar em enviar. E automaticamente eu estarei recebendo aqui. Não precisa mandar pelo WhatsApp se forem usar o link. Para quem tiver dificuldade com o link, as perguntas estão no PDF junto com o texto, para que vocês copiem, respondam no caderno, fotografem e enviem como estavam fazendo antes. Mas é importante que tentem usar o link. É uma experiência que a gente está fazendo para ver se facilita a participação de vocês. O nosso assunto de hoje são ligações químicas. Quais são as formas que os elementos químicos se unem para formar as substâncias? Então vamos lá? Assistam o vídeo até o final, com bastante atenção. Depois cliquem no link, respondam as perguntas e cliquem em enviar para que eu receba as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos e uma boa semana. Hoje falaremos sobre ligações químicas. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas das substâncias. Essas ligações acontecem quando os átomos reagem entre si. Por exemplo, se a gente tiver um átomo de sódio e esse átomo reagir com um átomo de cloro, o resultado do encontro desses dois átomos vai ser uma molécula da substância NaCl, que é o cloreto de sódio. Outro exemplo, dois átomos de hidrogênio reagirem com um átomo de oxigênio formarão a molécula da substância água. Nós temos vários tipos de ligações químicas. Elas podem ser ligações iônicas, ligações covalentes, ligações covalente dativa e ligações metálicas. Teoria do octeto. Essa teoria, também chamada de regra do octeto, diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na última camada de valência, na sua última camada eletrônica, ou 2, no caso desse átomo ter apenas uma camada. Para tanto, o átomo procura sua estabilidade. Para ficar com 8 elétrons na última camada, ele pode doar, receber ou compartilhar elétrons com outros átomos. Daí é que surgem então as ligações químicas. Lembrando que as camadas eletrônicas nas quais os elétrons circulam ao redor do núcleo do átomo são representadas pelas letras Kl, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas é capaz de receber um número máximo de elétrons. Então a camada K pode ter no máximo 2 elétrons. A camada L pode ter no máximo 8 elétrons. Pode ter menos de 8, mas não pode ter mais do que 8. A camada M, no máximo 18. A N, 32. Já a O é 18 também. A P e a Q, no máximo 8 elétrons em cada uma delas. Se a gente pegar como exemplo o átomo de cloro, sabemos que o cloro tem 17 elétrons, porque o número atômico do cloro é 17. Como é que ficam esses elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas? Então, na camada K, que é a mais próxima do núcleo, vão ficar 2 elétrons. A camada L fica com 8. Até aí nós já temos 10. Como são 17, só sobram 7 elétrons para a camada M. Um outro exemplo no átomo de sódio. O sódio tem 11 elétrons. Como é que esses elétrons ficam distribuídos nas camadas eletrônicas? Então a camada K vai ficar com 2, a camada L com 8, até aí já temos 10. Como são 11 elétrons, a camada M vai ficar com apenas 1 elétron. Bom, mas se a teoria do octeto diz
que os átomos têm uma tendência a ficarem com 8 elétrons na última camada, no caso do cloro, se ele tivesse mais um na camada M, a camada M ficaria sendo a última com 8 elétrons. Já o sódio, ele poderia receber mais 7 e ficar com 8 também na camada M. Mas é mais fácil o quê? É mais fácil o sódio então doar esse 1 elétron, a camada M vai desaparecer, porque ele vai doar o elétron, e a última camada então vai ficar sendo a camada L com 8 elétrons. Então, esta é a forma com que os átomos fazem para se tornar estáveis. Uns ganham elétrons, no caso do cloro ele pode ganhar mais 1 e ficar com 8 na camada M que tem 7, e o sódio pode doar o 1 da camada M, essa camada vai desaparecer e a última camada fica sendo a camada L, que já tem 8 elétrons, portanto ele fica estável. Ligação iônica. É uma ligação também chamada de eletrovalente, porque neste tipo de ligação o que vai determinar o encontro entre os átomos são os elétrons. Para entender como acontece uma ligação iônica, nós vamos voltar àqueles elementos que a gente tinha visto anteriormente. O cloro, sabendo que o número atômico do cloro é 17, significa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Se o cloro receber mais um elétron para completar a camada M, ele vai passar a ter os 17 prótons, mas agora vai ter 18 elétrons e não mais 17. O número de cargas positivas e negativas, que tem que ser igual no átomo, agora estão diferentes. Ele tem 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. Ou seja, o cloro vai ficar com uma carga negativa a mais. No caso do sódio, ele tem 11 prótons e também tem 11 elétrons. Mas quando ele perde um elétron, ele vai ter 11 prótons, mas vai ficar com 10 elétrons, ou seja, um elétron a menos. Vai ficar com uma carga positiva a mais. Olha, então ele vai ficar com 11 prótons, 11 cargas positivas e só 10 elétrons. Então vai sobrar uma carga positiva. Então o sódio vai ficar carregado com eletricidade positiva mais 1. Então os íons são átomos que possuem carga elétrica. Pode ser positiva ou negativa. Essa carga elétrica vai ser adquirida por adição ou perda de um ou mais elétrons. Então temos aqui, que é o cloro com a carga elétrica negativa. Por que ele está negativo? Porque ele recebeu um elétron. Então ele se tornou um íon negativo, que é chamado de ânion. Já o sódio agora tem uma carga positiva. Por quê? Porque ele perdeu um elétron e ficou com um próton a mais. Então ele se tornou um íon positivo, que é chamado de cátion. Quando isso acontece, vai haver uma atração entre esses dois átomos. Por quê? Porque as cargas positivas e negativas se atraem, cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, como eles estão com cargas elétricas negativas, eles vão se atrair e vão se unir numa ligação que é chamada de ligação iônica. Essa ligação iônica vai ter como resultado a formação da substância NaCl, que é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Ligação covalente. A ligação covalente acontece quando os átomos não podem doar nem receber elétrons. Então, neste caso, a ligação vai acontecer porque os átomos vão compartilhar elétrons. Então, vai haver um compartilhamento de elétrons para a formação das moléculas. Um exemplo é o que acontece com a molécula de água. A água é formada por duas moléculas de hidrogênio. O hidrogênio tem só um elétron e um próton na camada K, só tem uma camada eletrônica. O oxigênio, por sua vez, tem 8 elétrons, então tem 2 na camada K e 6 na camada L.
Para poder ficar estável, ele precisaria ganhar mais 2 na L para ficar com 8. O problema é que o hidrogênio, para formar água, só poderia doar um elétron, porque ele só tem um, e assim mesmo ele ficaria sem nenhum. Então, qual é a solução? É eles compartilharem elétrons. Então, o oxigênio, que tem 6 elétrons, vai compartilhar um elétron com o hidrogênio, que só tem um, mas para isso ele precisa de 2 hidrogênios, por isso que é H2, porque ele vai compartilhar um elétron com este hidrogênio e um elétron lá com o outro. Então, contando, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o hidrogênio fica estável, porque ele está compartilhando 2 elétrons com 2 hidrogênios. E o hidrogênio também vai compartilhar 2 elétrons e vai completar a camada K, porque vocês lembram lá qual é o máximo que a camada K pode suportar? No máximo 2. Então não pode ter mais de 2 na camada K. Então o hidrogênio, que só tem uma camada, vai ficar com esses 2 elétrons aqui na camada K, porque eles estão sendo compartilhados, eles estão ligados um ao outro aqui. Então isso é uma ligação covalente. A ligação covalente é diferente da ligação iônica por isso, porque os elementos compartilham elétrons e não formam íons. Assim, então, se forma a substância H2O, que é a nossa conhecida água. A ligação covalente dativa também é chamada de ligação coordenada. Ela ocorre quando um dos átomos apresenta o seu octeto completo, ou seja, o átomo completa a sua última camada com 8 elétrons, mas ele ainda precisa se ligar a um outro átomo para poder formar a substância. Então o que vai acontecer aí é que o átomo vai doar elétrons e vai compartilhar com outro. É como se fosse uma junção dos dois tipos de ligação. Ele é convalente, dativa. O átomo compartilha, por isso ele é covalente, e dativa porque ao mesmo tempo ele doa um elétron também para um outro elemento. Então acontece na formação da substância dióxido de enxofre. Então ela é formada pelo oxigênio, que a gente já sabe que tem 6 elétrons na última camada, e o enxofre, que tem também 6 elétrons na última camada. O enxofre, quando ele se liga a um dos oxigênios, ele já completa a sua camada eletrônica. Ele tem 6 na última, compartilha aqui com um oxigênio 2 elétrons e está completo. Mas para formar a substância, tem que ter 2 oxigênios. Então, qual é a solução? É fazer um outro tipo de ligação com outro oxigênio. Desta forma, então, é que se forma a substância SO2, que é o dióxido de enxofre. A ligação metálica é uma ligação completamente diferente de todas as outras. Ela vai acontecer entre os metais, onde alguns átomos perdem elétrons da sua última camada, os chamados elétrons livres. E assim eles formam, então, cátions. A partir disso, os elétrons são liberados e passam a formar uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força que é capaz de fazer os átomos permanecerem unidos. Então, neste caso, a substância cobre, por exemplo, ela é formada por átomos do elemento químico cobre. Para que esses átomos se unem para formar a substância cobre, os elétrons, então, eles são compartilhados. A diferença aqui é que eles não são compartilhados só entre 2 átomos, mas sim entre milhares de átomos. Então, na ligação metálica, os elétrons não estão localizados exclusivamente entre um par de átomos, mas eles circulam entre todos os átomos que fazem parte da estrutura. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade, porque eles permitem o movimento dos elétrons, e a eletricidade é movimento de elétrons. Então, nesse tipo de estrutura, a estrutura se mantém coesa e unida devido a esta circulação dos elétrons entre os átomos, mantendo eles firmemente juntos e coesos. Todos os metais têm esse tipo de ligação, como por exemplo o ouro, o cobre, a prata, o ferro, o níquel, o alumínio, o chumbo, o zinco, entre outros metais. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades, lembrando que
As atividades a partir de agora estão no link que está sendo enviado junto com este vídeo. Cliquem no link, realizem as atividades e depois cliquem em enviar para que eu receba as respostas de vocês. Um bom trabalho!